Olá, amigos, bem-vindos ao programa PM a Comunidade, hoje dia 25 de junho de 2018. Você que nos assiste pelo Facebook, curta a página, divulgue, compartilhe o programa, ajude a divulgar as notícias da Polícia Militar para o nosso público. Também transmitimos o programa pelo canal 3 da NET, 8 da Vivo Fibra. Participe também pelo WhatsApp 11 981 420208. Teremos 3 blocos. No primeiro bloco, o 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. No segundo bloco, teremos policiais militares do 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. E no último e derradeiro bloco, o capitão Júliver trará informações sobre mudanças recentes na legislação de trânsito. Seja bem-vindo, Tenente Morales, Cabo Clavijo, Soldado Marco Dias, Soldado Alves, que nos contarão importante ocorrência aí de tráfico de drogas, prevenção, refinaria de drogas, Uma ocorrência muito interessante, com muita imagem, vídeos que ajudarão você a conhecer um pouco mais do trabalho da Polícia Militar. Bem-vindo, Morales. Obrigado, boa tarde a todos que acompanham. Morales, eu queria que você falasse pra gente, cara, como é que foi essa ocorrência, como é que se deu a dinâmica, como é que chegou para vocês? Essa ocorrência, assim como outras do 5º BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, chegou através de uma denúncia anônima direto no batalhão, que já está virando uma rotina para a gente esse tipo de denúncia, pela credibilidade que o batalhão está ganhando com a população local. Essa informação que chegou ao batalhão dava conta de que no dia 8, por volta das 13 horas, passaria pela rodovia Castelo Branco um veículo Fiat Strada, que era utilizado pelo crime organizado para transportar drogas. E que esse veículo teria dentro dele um sistema de cofre, que a gente chama de carro-cofre. E que ele estaria transportando um pouco de pasta base de cocaína, levando essa cocaína até o interior. Então, diante dessa informação, o 2º pelotão matutino e o 4º pelotão vespertino foram deslocados para fazer esse patrulhamento na rodovia, devido à extensão territorial, com o intuito de localizar esse veículo. Por volta das meio-dia e 40, 13 horas, próximo ao quilômetro 33, a minha equipe deparou com esse veículo. Eu queria até pedir licença para você, Morales. E eu queria que a produção localizasse, nós temos a imagem desse veículo e o esconderijo dele, eu queria que colocasse essa imagem desse veículo pra gente. Ainda não é essa imagem da prensa, Se eu não me engano, a terceira imagem aí, nós temos a imagem do veículo. Me localiza essa, porque vai ficar bem legal pro Tenente Morales explicar pra gente sobre esse veículo, Então, Morales, e como é que foi isso? É esse veículo? Isso, exatamente esse veículo. Ele tinha um sistema de cofre ali na parte da cabine estendida e ali pela equipe foi localizado um saco plástico contendo substância que era cocaína. Certo. Questionado o indivíduo a respeito daquela droga, ele realmente confirmou a informação que a denúncia trazia, que ele estava transportando essa droga até a cidade de Araçariguama e que ele servia apenas como uma mula do tráfico, ele mesmo usou esse termo, que ele recebia para fazer esse transporte. Que, segundo ele, nem ele sabia a quantidade de droga que existia ali. Ele levava essa droga até um ponto em Araçariguama e, posterior desse ponto, pegava um outro produto e levava em uma outra residência, que é uma chácara afastada, mas não sabia de maiores informações. E ele está puxando o banco justamente onde fica esse cofre com a droga? Isso, exatamente. É um banco atrás da cabine estendida. Ali eles fizeram um compartimento, que seria para guardar o macaco do veículo, chave de roda, os equipamentos obrigatórios. Entendi. Porém, retirando ele, é um baú, uma espécie de um baú mesmo, que pega até uma parte da carroceria traseira. É algo bem extenso. Olha. Aí ali dá para ver a embalagem já que foi localizada com entorpecente. Eu queria falar com o Cabo Clavijo, seja bem-vindo, viu, Clavijo? Boa tarde. Nesse momento aí vale a experiência do policial militar, do policial de força tática, de BAEP, que tem um preparo, a respeito, para poder realmente insistir e poder achar esse tipo de cofre, É positivo. Tem que insistir, na abordagem e tentar pensar como marginal, Aonde ele pode esconder o entorpecente, a arma, e conseguir o êxito numa ocorrência muito grande, que a gente conseguimos resolver. Obrigado. Seja bem-vindo, Marco Dias. Conta um pouco da tua participação nesse dia, como é que foi? Bom dia, E
Durante a abordagem aí, o pelotão, os dois pelotões, né? Matutino, comandante Morales, e o nosso pelotão vespertino, eles ficaram encarregados dessa parte da abordagem e nós deslocamos depois dessa abordagem para os sítios, aonde que o ocupante do veículo ele indicou que estaria as drogas, onde era refinado a droga. E aí eu queria até pedir, nós temos a foto da prensa, e que a gente colocasse esses vídeos e o vídeo na sequência para a gente poder entender esse local. Seja bem-vindo, o Alves, né, Alves? Conta pra gente sobre esse local. Então, quando foi abordado o veículo Fiat Strada pelo quilômetro 33, foi localizado certa quantia de droga. No intuito de ter a sua liberdade, o indivíduo Márcio, ele nos indicou esses locais para poder querer se eximir da prisão. Daí a gente demos corda para ele e ele indicou o primeiro local, que tinha bastante droga. E posterior o segundo local, onde tinha prensa, máquina trituradora de drogas e... Essa é a foto do carro novamente, né? Sim. É a foto da Fiat Strada, o carro-cofre. Por isso que eu sempre lembro, né? Até desculpa aí, porque a tosse, né, meu? Esse tempo seco, né? E é o que a gente sempre fala, né? O policial militar insistir quando há essa suspeita, né, o Morales, para justamente buscar esses locais, né? Sim, tem que ser uma ocorrência muito trabalhada, que por mais que a gente tenha essa informação prévia de que passaria um carro, de que possivelmente, né, mesmo com essa informação, tem muito ali do tirocínio, do saber do policial, né, que é o trabalho no dia a dia ali, no toque da abordagem, até para conversar com o preso, né, para ele poder confiar também na equipe e poder fornecer mais informações. Essa imagem aí, é mais droga aí? São barris de droga, né, que foram localizados, aí é cocaína, ainda pura, o que ela estava no primeiro processo ainda, que foi preso também um indivíduo que era o químico da quadrilha, que inclusive ele ofereceu 19 mil reais em troca de sua liberdade, porém também foi preso por corrupção. Ele estava explicando à equipe que só é o processo de refino da droga, que ela ainda estava no primeiro processo. Aí cada tambor desse aí tem aproximadamente 80 quilos de entorpecente. Cocaína. Cocaína. Eu não conhecia essa fase amarela, né? A gente é acostumada mais com o branco, né? Que a gente vê no cinema, nos filmes, né? Aí o que foi explicado lá, que é uma espécie de pasta base que eles trituraram, secaram e passaram primeiro um corante nela, para poder depois fazer um outro processo. Qual era o peso total da droga? Totalizou aproximadamente 336 quilos de entorpecente. Parabéns, viu? Parabéns ao 5º BAEP. Queria aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço ao Coronel Tahara, Tenente Coronel Tahara, que comanda brilhantemente lá o 5º BAEP, né? À frente com a sua liderança e fazendo com que vocês realmente tenham esse nível de profissionalismo e alcancem esses resultados que engrandecem o nome da Polícia Militar. Ô Clavígio, até eu queria que fossem colocando o restante das fotos para que a gente fosse comentando, né? Ô Clavígio, e quantas equipes, cara, a gente tinha naquele momento ali, porque é uma operação delicada, né? Foi o pelotão vespertino e o matutino, né? Que foi deslocado para lá. Tenente Morales, Tenente Piscine, Capitão Lobo também chegou a participar de ir ao sítio. Tudo aquilo lá é dinheiro, cara? Isso. Quanto de dinheiro tinha ali? O totalizando foi 19 mil reais com o químico que ofereceu a equipe e o outro indivíduo que era o chefe lá, o famoso Brasília, foi pego 6 mil e poucos reais. Uma arma... Ofereceu o quê? Propina, então, para a polícia? Isso. Ofereceu propina. E como é que vocês lidaram com essa situação? Então, no deslocamento, quando o indivíduo da picape Strada no sítio, ele viu que foi constatado todo aquele entorpecente, ele falou que não era justo ele ficar preso com uma coisa que não era dele. Ele informou ao comando, né, aonde que era o chefe, que era o Brasília, o endereço dele em Osasco. Aí o pelotão da Vespertino, o 4º pelotão Vespertino, com a equipe que eu estava integrando, deslocamos a Osasco, onde conseguimos, próximo da residência do indivíduo, aí, abordar ele no veículo, que foi passado as características do veículo. Com ele estava o segundo indivíduo, que depois foi constatado que era o químico.
E os dois ofereceu. Um ofereceu armamento, o dinheiro, né, o Brasília. O segundo ofereceu o dinheiro. Quantos foram presos? 4 pessoas. 4 pessoas. Esse local o que que é? Esse aí é um dos sítios onde foi É. constatado maior quantidade de entorpecente. Aí onde era feita a refinaria, tinha as lâmpadas, né, de aquecimento lá para poder secar o entorpecente. Sempre lembrando o público que nos assiste, né, do telefone 181, diz que denúncia, você pode ajudar a Polícia Militar a localizar locais como esse, evitar essa droga chegar, né, para a população. O senhor pode ver aí na imagem aí onde ficava secando o entorpecente, entendeu? Uma tecnologia muito avançada. E ele disse que há muito tempo eles utilizavam esse local para fazer o refino da droga? Foi informado que eles participavam ali já, os primeiros que foram pegos, já há mais de um ano que estava nesse local, né? Eles ficavam durante um tempo e migravam para outro local, para não chamar atenção, né? Ô Morales, e normalmente essas refinarias elas são localizadas em sítios assim? Normalmente essa grande quantidade fica numa área bem afastada, né? Semelhante a essa aí. Essa chácara aí deu aproximadamente 18 quilômetros. Após sair da rodovia, percorremos uma boa extensão de estrada de terra e uma área extremamente afastada. Não funcionava o rádio, não funciona celular, não funciona água de poço, uma área bem rural mesmo. Não tem vizinhos, somente a chácara mesmo. É por isso que eu falo para você mais uma vez, né? Nós temos o telefone de emergências 190. Você pode entrar no site da Polícia Militar, no Fale Conosco, 181. A sua participação é importantíssima para que a Polícia Militar, através da inteligência policial, possa localizar esses criminosos, esses infratores da lei aí que fazem o refino, a venda, o tráfico de drogas, para que a polícia, com toda a experiência acumulada que tem, possa trabalhar e tirar essas pessoas de circulação. A droga, a gente sabe que é um problema muito complicado, né? O tráfico de drogas, como entra, sai, onde é produzido no país, mas a gente sabe que o grande financiamento do crime parte tudo a respeito, o início sempre é a droga, né? A droga, a venda de droga, o seu refino, né? E aí, Marco, quanto tempo já de BAEP já? De BAEP desde a criação, né? Vai completar 2 anos agora. Fantástico. Sobre a ocorrência ainda, Coronel, queria destacar que a complexidade da ocorrência foi muito grande. Tendo em vista que o ocupante da estrada ele indicou os 2 sítios. Eram muito distantes um do outro, ele não ficava no interior. Um em Araçariguama e o outro em São Roque. Certo. Lá no sítio, quando o informante, o ocupante do veículo, ele informou que o dono da droga era o vulgo Irmão Brasília, ele informou que aí na hora a gente já se ligou que era um cara conhecido do meio policial. Como a gente tem o conhecimento da criminalidade local, né, pelo BAEP, agora o Batalhão de Ações Especiais, a gente já conhecia esse Irmão Brasília por foto, modus operandi, como que ele atuava. A gente deslocou lá de São Roque, aproximadamente uns 50, 60 km, para Osasco. A única informação que a gente tinha é que era ele o dono, o endereço e o veículo que ele sempre ocupava. E nós deslocamos, fizemos todo esse deslocamento e a gente logrou êxito em abordar ele numa avenida principal próxima à casa dele, certo, com o pelotão. A gente abordou os 2, aliás, a gente foi com vistas a ele. Quando a gente abordou, por surpresa, ele estava acompanhado desse indivíduo aí que já, quando a gente abordou, separamos eles para fazer a entrevista, o indivíduo já, na hora, já falou que era integrante da facção, que ele fazia parte da quadrilha e ele era o químico. Ele era formado em química, que causou espanto à equipe, e que ele era o detentor da tecnologia, do refino da droga. Segundo ele, ele é um dos únicos do estado de São Paulo que tem esse conhecimento. Ele faz o trabalho no estado de São Paulo inteiro. Volta pra gente aquela foto que tem o fuzil, o armamento apreendido, o dinheiro, que realmente é uma coisa que impressiona, né, Morales? A gente está vendo ali. E aí vai mais uma vez ressaltar o trabalho do 5º BAEP, do seu pelotão, nessa situação, porque vocês poderiam ser recebidos, se não tivessem trabalhado bem a ocorrência, né, como a gente diz, vocês poderiam ser recebidos a tiros de fuzil, né? Com certeza. Os criminosos armados
Aí também, acredito que não está nas fotos, mas tem outras 2 espingardas também que estavam na chácara, mais 2 armas de fogo que foram apreendidas e prova o poderio bélico dos infratores, né? Porém, a gente acredita também no nosso treinamento, no nosso equipamento também, e com certeza a melhor solução para eles foi se entregar dessa maneira, sem reagir, e acabou todo mundo preso e ileso e essas armas todas apreendidas. Lembrando sempre, é uma coisa que a gente reitera a todo o programa, que a Polícia Militar não ensina, muito menos incentiva qualquer tipo de violência a qualquer ser vivo, né? Então a gente respeita todos os tratados de direitos humanos, somos os maiores defensores, com certeza, dos direitos humanos, e não interessa se é um cidadão de bem ou um criminoso, o nosso objetivo sempre é prender, é trazer o infrator em pé, como a gente fala, né? A opção dele vir deitado, ou seja, de assumir a responsabilidade de confrontar a polícia, é dele. E a polícia está preparada para reagir se preciso for. Mas na grande maioria das ocorrências, felizmente, a Polícia Militar não precisa efetuar um disparo, porque existe muito preparo, uma técnica que nos proporciona realmente levar a Polícia Militar aos resultados que jogam a situação de segurança pública do Estado de São Paulo como a melhor situação do Brasil, e a gente agradece demais. Bom, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês, tá? Do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Levem o nosso abraço a todos aqueles que não puderam participar do programa. E fique agora com os vídeos institucionais da Polícia Servir e Proteger, um depoimento muito bacana do corredor Vanderlei Cordeiro de Lima e um treinamento em liderança. Muito obrigado. Estou muito contente de poder vir ao encontro dos senhores aqui para o lançamento dessa operação Servir e Proteger. Agora, às 17 horas, estamos começando lançamento aqui no Vale do Anhangabaú, na cidade de Guarulhos, na cidade de Franco da Rocha, em Santo André e em Osasco também. O objetivo é esse, reforçar o policiamento, tentar diminuir mais os indicadores. São Paulo, hoje, dos 9 indicadores criminais que são publicados mensalmente, nós estamos com 8 indicadores no verde. Ela não é uma operação específica com data para acabar. Ela é perene. Ela vai atuar durante todo o ano.
sou o Vanderlei Cordeiro de Lima. Estou aqui para engrandecer, né, toda a Polícia Militar pelo trabalho, né, prestado a toda a comunidade. Na verdade, são as mãos e os olhos que nos protegem, né, que protegem essa sociedade. Então, estou aqui para engrandecer cada vez mais o trabalho de cada um de vocês por tudo que tem feito pela sociedade. Um grande abraço. A Polícia Militar está desenvolvendo aqui na Escola Superior de Sargentos o estágio de atualização em liderança operacional, que tem como objetivo aperfeiçoar ainda mais o aspecto de liderança do sargento no serviço policial militar. Nesse primeiro momento foram escolhidos os nossos sargentos para passarem uma semana aqui recebendo instruções e, num segundo momento, eles servirão como multiplicadores em suas unidades. Todo esse esforço tem como objetivo final oferecer um serviço ainda melhor em segurança pública para a nossa população. Olá, amigos, estamos de volta com o programa PM a Comunidade, agora com policiais militares do 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Sejam bem-vindos o Sargento Felício, o Soldado Leandro, o Soldado André e a senhora Cristiane, que foi vítima de um roubo, um sequestro relâmpago. E eu queria que o Felício desse suas boas-vindas, né? E também que você contasse um pouco como é que foi a dinâmica dessa ocorrência para nós. Seja bem-vindo. Bom dia. Nós estamos em patrulhamento pela área do batalhão, quando a 2ª Companhia informou via rede de rádio que havia um solicitante pela base, o qual havia visualizado um roubo de veículo com retenção de vítimas. Foi passado então o modelo do veículo roubado, bem como o modelo do veículo que havia participado da ação delituosa. De posse das informações, nós direcionamos o patrulhamento. Tá, então aqui nós temos a foto do veículo, né? E é um veículo Peugeot, isso? Peugeot. Esse é seu veículo, Cristiane? Isso, Peugeot 2008. Ah, tá. E aonde foi, Cristiane, que você foi pega de vítima de roubo? Qual endereço, você lembra? Engenheiro Marcilac, tá. Perto de Parelheiros, perto do cruzamento ali do Cipó com Embu-Guaçu. Tá. E aí, voltando, né, o Felício, você tinha um outro veículo atrás que visualizou, né, esse roubo, essa retenção da vítima, esse sequestro da Cristiane, né? E aí como é que se desenrolou? Correto, aí foram passados os modelos do veículo, tanto da vítima quanto dos roubadores, porém não tinha a placa, o emplacamento dos veículos. Né? Certo. Diante dos fatos, a gente intensificou o patrulhamento na região. Certo. E em dado momento, passou por nós um veículo Fiat Uno, na cor branca, que era a característica do veículo dos roubadores. Certo. Passou esse veículo ocupado por um indivíduo, nós então efetuamos a abordagem, foi feita a busca pessoal e não foi encontrado nada de ilícito com o indivíduo. Porém, na busca veicular, o soldado André, ele localizou sob o banco do motorista um cartão bancário que estava em nome da senhora Cristiane, sendo que não tínhamos a placa do veículo dela, porém, a pessoa que visualizou era familiar dela, a pessoa que visualizou o roubo, então já havia passado o nome dela. E aí cabe sempre ressaltar a importância, a gente sempre valoriza esse ponto, né? Policiais militares que são abnegados, né? E entendem que tem sempre um algo mais a dar. É você insistir realmente com a ocorrência, com a suspeita que você tem, e aí vale você com os seus anos de experiência, esse acúmulo todo, essa expertise, né, Felício, para perceber que tem alguma coisa, né? Vamos procurar fazer uma boa revista no veículo, porque se você faz um serviço
sem ter esse critério de buscar, às vezes você não acha aquele detalhe, né? Correto. A partir do momento que a gente se propõe a fazer a vistoria em um veículo, em uma pessoa, ela tem que ser feita bem feita, né? Tem que olhar os Sempre mínimos detalhes. acreditar, né? Correto. Sempre acreditar. Através dessa sua crença foi que realmente teve esse sucesso na ocorrência. Aliás, eu vou mandar um grande abraço para o Tenente Coronel Novaes, que comanda o 50º Batalhão, lá na Zona Sul de São Paulo. Ao Coronel Alexandre Marcos de Oliveira, que comanda o CPA M10, também um grande abraço, um grande amigo da gente. A gente sabe da dedicação e o trabalho desses profissionais à frente, né, da Polícia Militar na Zona Sul de São Paulo. Mas eu queria conversar com os demais policiais aqui. Seja bem-vindo, Leandro. Boa tarde, comandante. Tudo bem? Conta da tua participação aí, como é que foi, porque sempre é um entusiasmo muito grande para a gente ter uma solução, um resultado positivo desse, né? Isso, correto. Então, no momento que foi irradiado pelo Copom a ocorrência de roubo com retenção de vítima, nós estávamos um pouco longe desse local. Ah, isso é importante. Porém, por conhecermos um pouco a área, a equipe optou por se direcionar ao patrulhamento a algumas regiões por ali que o índice de roubo de veículos com retenção é grande, é grande. É uma área extensa, muita mata, muita chácara. E, graças a Deus, conseguimos recuperar, principalmente a vítima ilesa, né? E falando da vítima, Cristiane, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Agora está tudo tranquilo, nós estamos aqui no ar-condicionado do estúdio, né, um programa que a Polícia Militar faz com muito carinho para pessoas como você, né, para a gente ter realmente, quiçá a gente tivesse sempre esse resultado positivo, apesar do trauma. Eu queria que você falasse um pouco dessa sensação terrível, né, que é ser vítima de roubo, e depois do resultado positivo. Então, Coronel, é assim, eles abordaram a gente na estrada, a gente estava voltando do sítio, era um aniversário, e eu estava feliz da vida, voltando e dirigindo, até que eles pararam o carro Fiat Uno na frente do meu carro. E desceram armados, um para um lado, né, do passageiro e outro para o lado do motorista. E aí eles falaram, desce do carro que você perdeu. Aí eu desci e entreguei o carro. Só que nisso eles falaram, não, vocês vão com a gente. Nossa. Aí pegaram o meu filho. Quando eu olhei para o lado, meu filho já estava entrando no carro. Aí o que eu fiz? Entrei no carro também, Lógico, porque eu falei, sempre. eu vou deixar ele ir sozinho. Sempre. E aí eles pegaram o carro, tinha mais gente atrás que viram, que já logo acionaram a polícia. E aí eles pegaram o carro e foram para uma região que eu nem sei onde que é, enfim, na estrada de terra e tudo mais. E andaram, mas eles queriam dinheiro, eles não queriam outra coisa, eles queriam dinheiro. Foi a hora que eles pegaram o meu cartão e um voltou e os outros dois ficou com a gente lá. Na hora que ele voltou para sacar o dinheiro, né, que ele pegou senha, pegou tudo, que foi que o André, né, o pessoal aqui pegou o Fiat Uno, porque eles já sabiam que era Fiat Uno, né? E o que depois, assim, me deixou bastante impressionada foi, assim, que o cartão eles acharam debaixo do banco, e o cartão era o cartão preto, assim, né? Então, assim, naquela escuridão, à noite, eles ainda conseguiram achar um cartão embaixo do banco. Então, depois foi o que salvou também, né? Eu fico realmente muito orgulhoso e confiante de estar à frente de policiais como esses aqui, né? Eu tenho 32 anos de polícia militar. E quando eu me deparo com a narrativa dessa ocorrência, eu acredito que realmente vale muito a pena, eu faria tudo de novo, porque são policiais como esses que enchem de orgulho. Nós, né, que usamos a farda, e com certeza vocês. Conta da sensação quando você viu a polícia chegando. Não, então, aí eu fiquei ali 2 horas com eles ali, e aí meu filho falou, mãe, a polícia. E aí eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Só que acho que eles também viram a polícia. Como é que é o nome dele? Felipe. Quantos anos ele 13. tem? 13. E era o aniversário dele. Vou mandar um abraço pro Felipe. Felipe devia estar aqui. Felipe está na escola? Está na escola. Infelizmente. Tá na escola. Mas o Felipe vai ver também. Graças a Deus, né, Felipe? Graças à Polícia Militar, a mamãe, vocês estão bem, estão em casa, né? Então, aí o que aconteceu? Aí a gente... acho que eles viram a polícia também, eles saíram correndo e eu e meu filho também saímos correndo e deixamos o carro lá. Nisso que a gente saiu do carro, o carro disparou o alarme e o carro ficou lá buzinando, né? Eu acho que foi a hora que eles encontraram o carro. Mas depois disso também, que eles acharam a gente, que o Leandro achou a gente, tudo, o Felício, o Leandro e o André o tempo todo
assim, orientando a gente, né? Falando quais eram os próximos procedimentos, né? Então isso, depois daquele nervosismo de ter ficado 2 horas ali na mão deles, então quando eles nos encontraram, eles ainda com toda a calma, né? Explicando, olha, agora o próximo passo é esse, né? Então assim, foi bastante orientação da parte... Trouxe bastante confiança, né? Trouxe bastante orientação. Que bacana, viu? Mais uma vez, parabéns à equipe. Agora eu queria até conversar com o Felício uma situação, porque eles escolhem, né, o Felício, as vítimas de acordo com a vulnerabilidade dela, né? E, infelizmente, eles enxergam na mulher uma certa vulnerabilidade, né? Apesar que a estatística nos comprova que a mulher é mais cuidadosa, mas ele enxerga realmente uma vulnerabilidade maior na mulher e talvez você possa até ter sido escolhida, né, ter dado esse azar realmente de passar naquele momento, mas eu queria que o Felício comentasse um pouco a respeito dessa opção de escolha que o criminoso tem, de acordo com a sua experiência, né, que você acompanha as ocorrências aí, né? Então, a gente nota realmente, eles veem na mulher uma situação mais fácil, né? Uma fragilidade maior. Até um ato de covardia, né, Correto. do criminoso, né? Isso, muitas vezes até sem arma, muitas vezes, até no grito eles acabam levando, que a mulher acaba se apavorando mais rápido, né? E eles mexem muito com a parte psicológica. Então, mas é importante a gente falar também para o público que nos assiste, muita gente liga para o 90 e não entende, às vezes, o policial que está lá do outro lado da linha, ele faz uma série de perguntas realmente. Porque é importantíssimo para o policial militar que está na viatura, que está na área, ter o maior número de informações. Então, às vezes, você está naquela aflição, poxa, mas está lá, o carro. Ele precisa do detalhamento do endereço, do veículo, da característica dos criminosos. Até é importante, às vezes, até você falar se há uma mata próxima, né? Porque o policial militar, assim como disse o Leandro, falou assim, nós conhecemos bem a área. Às vezes você não sabe o nome da rua, mas se você fala o nome de um estabelecimento comercial, o Leandro já sabe, porque o Leandro passa toda hora lá. Então ele fala, pô, é perto de tal lugar. Então a polícia militar, que está 24 horas por dia ali, depende dessas informações. Então você tem que entender que naquela hora o maior número de colaboração é possível, né? Eu queria falar um pouco com o André, que não falou com a gente ainda. E aí, André, como é que foi a sensação de poder ter esse resultado positivo aí nessa tentativa de roubo, sequestro? Boa tarde, comandante. Sem dúvida é uma ocorrência diferenciada, né? Traz grande satisfação para o nosso trabalho, né? Poder fazer a atividade fim, que é lidar com o cidadão de bem, né? E além de punir os malfeitores. Fala um pouquinho mais perto, isso. E foi uma ocorrência que, sem dúvida, vai ficar marcada na carreira de cada um de nós. Eu queria até, para explicar um pouco, né, onde fica o 50º Batalhão, que a gente chama carinhosamente de 50M, né? Ele fica na zona sul de São Paulo e é o batalhão que tem maior extensão territorial na Grande São Paulo, né? Correto, a maior extensão geográfica, temos uma área rural muito grande, né? Uma área de difícil cobertura aí. Então, nessa parte de área rural, a gente conta com o apoio da população aí também, para que denuncie, que é uma área de difícil acesso, né? Nós não temos muitos subsídios de informações da região, então a gente concita aí a sociedade a estar denunciando. Porque vocês imaginem, me fala de ponta a ponta assim na área, você chega a percorrer quase, sei lá, acho que 60, 80 quilômetros, né? Na área do batalhão. De uma ponta a outra, uma faixa de uns 60 quilômetros. Então você imagina, a extensão do batalhão chega a ser quase como a distância daqui em Santos, daqui em Campinas, né? Nós estamos no município de Osasco, então você imaginar a área que eles têm que cobrir. E ter êxito em encontrar um cativeiro, né? Um local onde a vítima está sequestrada, depende realmente de muita experiência, profissionalismo e colaboração de você que nos assiste, porque a denúncia, a informação correta é que leva à solução positiva como foi. E eu queria agradecer demais a Cristiane, que teve a disponibilidade de vir aqui e prestar seu testemunho. Isso é muito importante, nos enche de confiança, né, para continuarmos servindo e protegendo a população. Eu queria agradecer demais a sua presença. Nossa, eu que agradeço vocês pela ajuda. Estamos chegando no final desse segundo bloco, agradecendo mais uma vez aos policiais militares
do 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Fique agora com mais vídeos institucionais a respeito da sua Polícia Militar. Inicialmente, 2 indivíduos brigando em via pública, onde um deles se encontra armado. Qual que é a cautela da polícia nessa hora aí? Inicialmente, preservar a vida dos policiais terceiros e chegar com o devido cuidado, evitando inicialmente um confronto aí. Os policiais desembarcam e seguem a pé. Voltando é a primeira entradinha do lado esquerdo, né? É aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Senhor aqui. Ô, meu senhor, o que tá acontecendo? O parceiro ali, ó, tava atacando meu filho com facão. Não, mentira! Não, mentira! Cadê o facão? Não é Ó, com facão. parou Facão, com o barulho. Facão. E aí, jovem? Tranquilo aí, meu? Tranquilo? Chega, sabe o que é? Por causa do neguinho. Chega Bateu no neguinho lá. aqui. Chega aqui. Não, chega aqui. A atriz é com você? Comigo não. Não, é com quem? Vem comigo. Chamaram vocês há muito tempo, a treta não é comigo não. A treta foi comigo? Chamaram há muito tempo lá as polícias lá? Foi? Foi comigo a treta? Chamaram há muito tempo lá. O que tá acontecendo aí? Explica pra mim. A briga é, tava bebendo em cima, aí saiu a confusão lá, eu não tava lá, eu tava comendo. Aí eu fui lá separar a briga, porque tava um com facão, pra querer bater nem agredir ele também. Quem tava armado com arma de fogo aí? Não, ninguém tava com arma de fogo, eu não vi ninguém com arma de fogo. Você viu arma nessa parada aí? Eu não vi arma. Ele só arrancou assim e começou a ameaçar. Você viu arma ou não viu arma? Não, ele tava assim. Tava assim, mas você reformular a pergunta pra você. Você viu ou não viu? Você viu arma? Eu vi, não vi. Você não viu? Então, sinceridade. Eu quero sinceridade no negócio aqui. Conversa. Eu só vi que ele fez assim, tal. Ele fez menção, mas não... Fez menção, só que eu não vi. A mãe dela viu. Sua mãe viu? Chama ela lá pra mim. Não tem tempo, tava comendo. Chama ela lá pra mim. Sabe por que ele tá machucado? Porque foi um monte de gente em cima dele pra tirar o facão da mão dele. Ele tava armado, ele tava armado. Mentira, senhor. Eu tava armado? Tem prova. Eu dei senhor. Manda ele dar prova. Senhor, manda ele dar prova. Vai ter prova aí. Manda ele dar prova que tem arma. Quando a gente fala com a gente, tem que dar prova. Foi eu que bati nele porque ele tentou matar meu filho. Agora a gente vai resolver isso aí. Então, o polícia tá aqui pra resolver, beleza? Ó. Vou falar um negócio pra vocês. Agora, miou essas ideias, beleza? Miou essas ideias. Sabe o que ele fala aqui no bairro direto, senhor? Mas miou, ó, minha senhora. Ele fala que aqui no bairro nem polícia cola aqui, que são tudo polícia aqui, ó. Minha senhora, então, vou falar uma coisa pra senhora. A polícia tá aqui, não tá? Então a polícia tá aqui pra resolver. Então, a senhora, dá um tempinho. Ele tá aqui pra resolver, não tá? Então a senhora dá um tempinho, tá bom? Então dá um tempinho. Não, mas só então dá um tempinho, não precisa explicar, não. Eu não quero saber. Sabe quando a pessoa quer matar o outro? Quem tem que saber é o delegado, não sou eu. Você tem que montar em cima pra tirar o facão. Ó, calma só. Eu tirei o facão da mão dele que ele queria matar meu filho. Beleza, então agora é safado isso aí, ó. Sai, mas não deve nada. Ó, aqui, ó. É cachorro, é safado. É safado. Aqui, ó. Ele é o quê? Pode 5h30 amanhã. Ele é o quê pra puxar facão pros outros? Ele é quem? Pra puxar facão pra matar os outros? Inicialmente foi uma discussão, houve informes de que havia arma de fogo no local, porém, após inquiridas todas as partes aí, verificado o interior da residência, com a autorização do proprietário, verificou-se que não existe nenhum tipo de arma de fogo, e houve foi um desentendimento, via de fato, entre as partes aí, vão ser encaminhadas ao DP para serem tomadas as providências de polícia judiciária. Né? Eu sou o Vanderlei Colher de Lima, estou aqui para engrandecer, né, toda a Polícia Militar pelo trabalho, né, prestado a toda a comunidade. Na verdade são as mãos e os olhos que nos protegem, né, que protegem essa sociedade. Então estou aqui para engrandecer cada vez mais o trabalho de cada um de vocês por tudo que tem feito pela sociedade. Um grande abraço. A
Polícia Militar está desenvolvendo aqui na Escola Superior de Sargentos o estágio de atualização em liderança operacional, que tem como objetivo aperfeiçoar ainda mais o aspecto de liderança do sargento no serviço policial militar. Nesse primeiro momento foram escolhidos os nossos sargentos para passarem uma semana aqui recebendo instruções e, num segundo momento, eles servirão como multiplicadores em suas unidades. Todo esse esforço tem como objetivo final oferecer um serviço ainda melhor em segurança pública para a nossa população. Olá, amigos, voltamos com o programa PM e a Comunidade. E muito felizes estamos aqui, a TV Osasco e o programa PM e a Comunidade, com o convite do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em conjunto com a Prefeitura de Osasco, que vão realizar a formatura do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violências. Será no dia 27 agora de junho, às 9 horas da manhã, na FITO, na Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, fica na Rua Camélia, 26, Jardim das Flores, Osasco. Eu queria até que a produção pegasse aqui para nós a informação. Eu não sei se dá para o nosso público acompanhar, ver. Queria agradecer demais o convite do Coronel Luiz Antônio, Tenente Coronel Luiz Antônio, que comanda o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Mais uma vez, e não podia deixar de ser diferente, uma grande participação dos amigos no Facebook. Muito obrigado, você que com seu carinho participa, deixando diversas mensagens para nós. A Simone Regina, bom dia, guerreiros, heróis. Heróis são vocês que trabalham e lutam no dia a dia aí, e valorizam a sua Polícia Militar, que vem nada mais, nada menos que servir e proteger e garantir a segurança da população. O Eduardo Pereira, a Maria de Lourdes, o Alessandro de Paula, o Anderson Colonese, alguns, inclusive, aqui a gente vê que recorrentemente são espectadores assíduos do programa. Muito obrigado. Tem o Danilo, que nos assiste lá do Japão. Viu, Júlio Ver? Nós temos gente lá. Portugal, o Facebook, as mídias sociais têm essa facilidade para nós. O Wesley, o João José, a Viviane, João Gonçalves, Fernando Rodrigo Albano, a Fátima Giroto, o João Paulino, Fernanda Rodrigo Albano, Maria Porcina, o Alisson Ferreira, Aparecida e muitos outros espectadores facebookianos, se a gente pode chamar assim, né? Que nos acompanham pelas mídias sociais aí, mandam abraços, todos eles felicitando a Polícia Militar. E podem ficar tranquilos aqueles que fazem reivindicações à Polícia Militar, até algumas denúncias entram por aqui, nós encaminhamos tudo aos respectivos comandantes para tratar adequadamente a cada situação. Bom, nesse último bloco estamos aqui com o capitão Júliver, do 2º Batalhão de Trânsito, na capital paulista, né? O Júliver, que é um conhecido há muito tempo nosso, é uma autoridade em legislação de trânsito e vem falar para a gente sobre as alterações que tiveram no Código de Trânsito Brasileiro. Seja bem-vindo, Júliver, ao programa PM e a Comunidade. Agradeço a oportunidade em nome do nosso comandante, Coronel Costa, e é um prazer estar aqui, Coronel Vitello. Eu queria mandar um grande abraço ao Coronel Costa, que comandou o CPA-M8 aqui, desenvolveu um grande trabalho conosco, e não foi por acaso que foi escolhido para estar à frente da importante missão junto ao CPTRAN, o Comando de Policiamento de Trânsito. Mandar um grande abraço a um parceiraço nosso que está no 1º BPTRAN, o Major Sérgio Marques, que nos ajuda num revezamento aqui, ancorando esse programa, na produção do programa. Sérgio Marques, tamo junto, obrigado. E aí, Júliver, vamos começar falando do quê? É um assunto que, de um tempo para cá, passou a ser bastante noticiado pela imprensa, é a questão do maior rigor para aquele que dirige sob influência de álcool e mata ou lesiona no trânsito, que foi uma alteração do ano passado, já está em vigor, que é a Lei 13.546.
Esse é o assunto que, mais recentemente, chamou mais atenção do público em geral, né? Não só dos órgãos responsáveis pela gestão do trânsito no país, mas pelos motoristas em geral. A imprensa tem noticiado bastante essa questão. É importante que as pessoas fiquem atentos, porque a Polícia Militar faz rotineiramente, diariamente, várias operações, nós chamamos de Operação de Direção Segura, o CPTran com mais intensidade, mas o policiamento de área também se programa nesse sentido, em que nós procuramos justamente fiscalizar o consumo de álcool. Vocês fazem o famoso exame da alcoolemia, né? Exato. Que o nosso público conhece como o bafômetro. Exatamente. Né? Como é que funciona essa operação? Para o nosso público entender e também, não existe, a gente sempre fala assim, qual é a quantidade mínima, o que eu posso tomar uma latinha de cerveja? Não pode tomar, bebeu não dirige, né, Oliver? Exatamente. Nós tivemos várias alterações no Código de Trânsito Brasileiro em relação à alcoolemia. Hoje a legislação brasileira é uma das mais rigorosas em relação à quantidade de álcool permitida, porque enquanto alguns outros países permitem uma determinada dosagem, o Brasil é um dos únicos no mundo inteiro que a tolerância é zero, né? A dosagem permitida é de 0. Então, nas mudanças que ocorreram no Código de Trânsito, destaca-se em 2008 a lei que ficou conhecida como Lei Seca, que é a Lei 11.705, e a partir da qual começou a se fiscalizar com muito mais frequência. Já ocorria antes a fiscalização de alcoolemia, mas de 2008 para cá, nesses 10 anos, a PM instituiu a chamada Operação de Direção Segura e passou a fiscalizar com mais uso do etilômetro. Hoje, se a pessoa se recusa à realização do teste, existe uma tipificação no Código de Trânsito específica para recusa, e cujo valor da multa é igual ao de ele estar sob influência de álcool. Isso faz com que a pessoa não tenha um estímulo para deixar de fazer o teste. Quem não deve não teme, Exatamente. Né? O que a gente percebe é natural que quem não faz o teste é porque bebeu. Certo. Ô, Júlio, só para deixar bem claro, o etilômetro, né, ou o bafômetro, você que nos assiste, né, aquele aparelho que você tem que assoprar e tal, sempre lembrando que ele tem um dispositivo descartável, né, às vezes você fica preocupado, todo mundo assopra ali, não. A polícia, a cada exame, ela troca, né, vamos dizer assim, o bico do aparelho, o bocal do aparelho, para que você realmente tenha total certeza que o procedimento é totalmente higiênico, né, você não tem o mínimo risco. Para deixar bem claro, Júlio Oliveira, faz a detecção só do álcool, drogas não. O etilômetro só do álcool. Para fazer o exame de outras drogas, só fazendo exame laboratorial. Aí seria o exame de sangue, de saliva. Exatamente. É outro tipo de exame que não é feito na operação ali na hora. Mas o policial militar, com o poder de polícia que tem, a discricionariedade do serviço, ele desconfiando que não está sob efeito de álcool, mas está sob outras drogas, ele tem autoridade para exigir, para convidar o... Sim. Existe a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito que prescreve alguns sinais de alteração da capacidade psicomotora, que pode existir tanto para o álcool quanto para outras substâncias psicoativas. E aí, nesse caso, há a condução ao distrito policial para que a pessoa faça o exame respectivo. Aproveitando a oportunidade, mandar mais abraços aqui aos nossos espectadores aí das mídias sociais, a Madalena Andrade, a Inês de Souza, a Eliana Rosa, a Viviane Fernandes, a Simone Regina, Eduardo Pereira, Maria de Lourdes, novamente aqui, Alessandro de Paula, Wesley, pessoas que realmente são divulgadoras, né, dos serviços da Polícia Militar, assistem ao programa conscientes de que aqui a gente transmite a mensagem positiva e propositiva daquilo que a Polícia Militar faz, e justamente para ajudar você. E que mais, Júlio Oliveira, quais são as alterações aí do... Nesses 20 anos de vigência do Código de Trânsito, nós já tivemos 34 leis que o alteraram. Nossa, então, é um número muito grande de alterações legislativas. Essa Lei 13.546, por exemplo, que eu citei no início, trouxe hoje uma pena maior para aquele que mata ou lesiona no trânsito estando sob influência de álcool. Porque há uma discussão, coronel, entre a possibilidade de se processar e condenar uma pessoa por dolo eventual, né, porque ele assumiu o risco de produzir aquele resultado, ou se é apenas um crime culposo, que ele tenha agido por imprudência, negligência ou imperícia. Como não há um consenso na doutrina e na jurisprudência, é lógico que se fosse pelo dolo eventual, a pena seria muito maior, que aí é de 6 a 20 anos. Mas como não há um consenso, se decidiu aumentar a pena do crime culposo. Então hoje o crime culposo deixou de ter uma pena maior de 4 anos para ser de até 5 a 8 anos. Isso faz com que
alguém que mata no trânsito estando sob influência de álcool, ele não tenha nem mesmo a possibilidade, naquele momento do flagrante, de pagar uma fiança para ser solto, porque a pena de até 8 anos passa da competência da Polícia Judiciária. E aí a pessoa vai ficar presa naquele dia, vai passar pela audiência de custódia para verificar se o juiz determina o seu livramento ou não, né? Então, hoje se entendeu pelo Poder Legislativo que deve-se dar um maior rigor para o crime culposo, justamente para evitar a discussão se ele é ou não doloso. É interessante porque é polêmico, sempre que estamos numa roda de amigos, né, eles perguntam assim, mas Vitiello, me diz uma coisa, eu tomo uma latinha de cerveja e fico bem, não sinto nada, eu me sinto tranquilo para dirigir, né? Existem pessoas que têm uma tolerância pequena ao álcool, que tomam qualquer quantidade de álcool, né, uma meia latinha de cerveja e já tem uma alteração. O que, na verdade, as pessoas que acham que estão bem, na verdade, tem boa parte dos reflexos reduzidos, né? Há um relaxamento do corpo. E esse relaxamento, né, Júlio Oliveira, ele é pernicioso para quem dirige, né? Perfeito. É exatamente por conta dessas alterações, por mínimas que sejam, que já representam um risco à segurança, que se decidiu estabelecer a alcoolemia zero. Até porque o condutor não tem condições de saber se naquela dosagem que ele está, se ele está numa condição segura ou não. Tem gente até que fala assim, dirige melhor bêbado, né? Mas na verdade os reflexos são alterados, a capacidade de tomada de decisão, né? A capacidade de visualizar os obstáculos à sua frente. Existe o que a gente chama de visão de túnel, que a pessoa sob influência de álcool passa a ter uma visão mais focada e ele não percebe o que está acontecendo à sua volta, né? Na parte periférica. E isso tudo contribui com um grande número de ocorrências de trânsito e por isso a importância de se combater a direção sob influência de álcool. E Júlio Oliveira, infelizmente, o que percebemos é que na grande maioria dos acidentes em que o motorista causador estava sob efeito do álcool, ele sai bem, incrivelmente ele sai bem, mas acaba machucando seriamente, até matando terceiros que nada tinham a ver com o risco que ele resolveu assumir, né? Exatamente. E aí que entra a questão do maior rigor, que está em vigor desde o ano passado. E uma vez que você machuque um terceiro, ou até mate alguém, não há que haver, eu penso assim, né? O arrependimento, o pedido de desculpa não vai trazer de volta, às vezes, uma lesão grave que alguém sofre, ou até um ente que um terceiro veio a perder num acidente. Quer dizer, você tem que pensar realmente, né? Pega um táxi, sabe? Né? Um transporte por aplicativo que tem agora, transporte público, pede carona para alguém. Se você sabe que você vai realmente fazer uso de álcool, não corra esse risco. A gente sabe que muita gente se arrisca, infelizmente, mas a gente insiste, né? Se bebeu, não dirige. Exatamente. O que mais, Júlio Oliveira? E aí? Em 2016, dessas 34 leis que eu citei, nós tivemos a lei que mais alterou o Código de Trânsito, que foi a Lei 13.281. Ela começou, talvez o senhor se lembre, com uma medida provisória que foi publicada pelo então presidente Dilma no final de 2015 para combater o mesmo problema que nós tivemos recentemente, que foram as greves de caminhoneiros e os bloqueios de estradas e rodovias. Então, naquele momento, em novembro de 2015, se decidiu ampliar a fiscalização desse tipo de conduta. E quando essa medida provisória passou pelo Congresso Nacional, ela se transformou numa lei que trouxe várias outras alterações no CTB, foram todos 39 artigos que foram alterados, modificados e incluídos no Código. Por exemplo, aumento dos valores das multas. Nós tivemos aí um aumento de aproximadamente 62% nos valores das multas. Hoje uma multa gravíssima, que era de R$ 191, custa R$ 293. Existem multas que são multiplicadas. Por exemplo, quem dirige sob influência de álcool ou recusa a submissão ao teste, a multa é multiplicada por 10. Uma multa de R$ 2.934. Além disso, suspensão do direito de dirigir, que antes era mínimo de 1 mês, passou para mínimo de 6 meses, por somatória de pontuação. E às vezes a pessoa não está sabendo desse tipo de alteração e acha que quando for suspensa vai ser por um período curto. Hoje o mínimo de suspensão é de 6 meses por somatória de pontos. Tá, você tocou num assunto que nas rodas de conversa, eu tenho certeza que deve ser uma dúvida muito grande do nosso público, tendo em vista que hoje é muito difícil que alguém
no decorrer de um ano, deixe de levar uma multa, até pela fiscalização intensa, a tecnologia está muito presente, né? Os radares estão cada vez mais inteligentes. Hoje você entra na marginal, por exemplo, não tem como passar por um radar e acelerar, porque ele já mede a velocidade média. Eu queria que você explicasse um pouco da evolução tecnológica e da presença da fiscalização nas ruas de São Paulo. Perfeito. O Código de Trânsito prevê que a infração deve ser comprovada por declaração da autoridade, do agente ou por equipamento previamente regulamentado. Portanto, nós temos várias resoluções do Conselho Nacional que prevêem formas de comprovação eletrônica da infração. Uma delas é pelo equipamento medidor de velocidade, conhecido radar. São Paulo está sendo pioneira num tipo de teste que ainda não tem regulamentação para aplicação de multa, que é a medição por trecho. E aí, então, quando o veículo passa por um equipamento, se detecta a sua passagem, quando ele passa por outro equipamento alguns metros distante, detecta de novo e faz o cálculo da velocidade média. Então, São Paulo iniciou isso no ano passado, passou a encaminhar para as pessoas notificações que não serviram para a aplicação de multa, mas para avisar a pessoa, olha, você está excedendo o limite de velocidade. Eu acho fantástico isso, porque o costume é o cidadão, logicamente, que é mal intencionado, ele sabe onde está o radar, muitas vezes o radar é fixo, ele diminui e passa pelo radar e já logo acelera, né? Sim. Agora não tem mais fuga, né? Perfeito. Ele vai medir do ponto, por exemplo, às vezes fica 3 quilômetros um do outro, ele vai medir a velocidade média de um ponto ao outro. Exatamente. E a respeito da pontuação, você quer falar mais alguma coisa sobre o radar? É isso aí. Então, a respeito da pontuação, a pontuação ela é acumulada durante um ano? São as multas de um ano ou mudou alguma coisa? Toda vez que a pessoa é multada, se verifica nos últimos 12 meses quantas infrações teve. Todas essas infrações são somadas ao prontuário. Então, da primeira à última de cada bloco, tem um prazo de um ano. Só que a partir do momento que a pessoa completa 20 ou mais pontos, começa a contar o prazo prescricional para o Detran instaurar o processo de suspensão. Certo. E esse prazo é de 5 anos. Isso significa que a pessoa pode ter acumulado 20 pontos em 2015, 2014, por exemplo, e agora ter contra si instaurado um processo de suspensão. Certo. Além disso, Coronel, existem algumas infrações de trânsito que por si só geram suspensão. O excesso de velocidade, por exemplo, até 20% é infração média. De 20% a 50% é grave. Acima de 50% de excesso, gravíssima, com suspensão do direito de dirigir. Então, uma única infração, nesse caso, já gera suspensão. Lembrando que a suspensão mínima passou de 1 mês para 6 meses, né? Para 6 meses no caso somatória. Quando a infração por si só, é mínimo de 2 meses. Olha. Esse caso de velocidade, mínimo 2. E existem infrações, como eu citei, de alcoolemia, que aí já tem um período pré-fixado, são 12 meses. A pessoa que é pega sob influência de álcool, além de ter a multa de R$ 2.934, fica suspenso por 1 ano. Eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço, é importantíssimo, né, a gente contar com essa participação. Brian Mendonça, a Marcelena, a Hilda Moraes, Rose Correia, a Neuza Maria, Maria Aparecida, a Aparecida Lavrosa, Sueli Xavier, a Irene Stampini, o João dos Santos e, por último aqui, eu estou numa curiosidade aqui, Isabela Clavijo. Sua filha? É o Clavijo que participou do bloco anterior aqui, que pertence ao 5º BAEP, está falando aqui, orgulho total. Nós temos muito orgulho de você, viu, Clavijo? Já que a câmera não mostra, mas o Clavijo está assistindo a gente aqui, um grande abraço, viu? E fico feliz aqui dos familiares participarem do programa. Bom, nós estamos entrando no derradeiro aí do programa PM A Comunidade de hoje. Queria que você falasse de alguma coisa que a gente tenha esquecido de passar para o público. Infelizmente, Coronel, o cidadão em geral não tem a oportunidade de conhecer o Código de Trânsito, que é uma lei muito importante para o seu dia a dia, dadas justamente essas alterações todas. Então, vale a pena dar uma olhada no Código de Trânsito. Quem quiser até ver meus comentários sobre o código, se der uma olhada no site ctbdigital.com.br, vai encontrar vários textos, vários comentários que vão servir para conhecer um pouco mais da legislação, porque o mais importante ao seguir a regra não é o medo da multa, mas é para evitar que alguém morra no trânsito. Obrigado, Júlio, pela sua presença. Leve nosso abraço aos policiais militares do CPTRAN, do seu batalhão, o 2º Batalhão de Policiamento de Trânsito, tá? E você que nos acompanha, nunca se esqueça, Polícia Militar, você pode confiar.